Quando o paciente preenche os critérios de indicação e a gente indica a cirurgia bariátrica, não é questionável. A pessoa tem uma doença e deve ser encarada como uma doença. Aquilo que às vezes parece que é a causa da obesidade, muitas das vezes é consequência da obesidade. Existe uma predisposição genética e cada organismo nasce com uma predisposição genética para algum tipo de doença. A cirurgia metabólica é uma cirurgia que você opera um órgão e atinge outros órgãos. Então a cirurgia bariátrica, apesar de você mexer no estômago e no intestino, você acaba atuando em vários órgãos, porque você vai melhorar doenças como hipertensão, como diabetes, paciente às vezes que toma insulina, que já sai da cirurgia sem tomar insulina. Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando. Quero cumprimentar você, meu colega médico, minha colega médica, você, enfermeiro, técnico de enfermagem, condutor da ambulância, fisioterapeuta, você em geral da área da saúde, que assiste o nosso programa e recebe essas informações. Quero cumprimentar você também, internauta, das outras áreas, de todas as profissões. Esse é um programa em que a gente leva informações a todas as pessoas. Nosso programa tem uma variedade muito gostosa, tem uma audiência muito boa. Por quê? A gente traz conversas para o médico e para a pessoa que está aqui na ponta, que não tem nada a ver com a área da saúde, mas recebe a informação, recebe a notícia, recebe a atualização. E hoje, o nosso tema de hoje é um tema que eu quis trazer ele com um profissional muito experiente, que tem um volume de cirurgia muito grande, que tem uma formação muito boa, para desmistificar a cirurgia bariátrica. E hoje é um dos cirurgiões que tem um dos maiores volumes, não só de Brasília, como pelo Brasil, uma larguíssima experiência na cirurgia bariátrica. E eu consegui roubar um tempinho do Dr. Rafael. Eu quero que o Dr. Rafael embale nessa esteira que eu comecei aí e comece a falar da desmistificação da cirurgia bariátrica, das indicações da cirurgia bariátrica. E depois, ao longo do programa, nós vamos responder as perguntas, tirar os mitos e verdades que já chegaram aqui para nós e que vocês vão se beneficiar muito dessa entrevista de hoje. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo. Parabéns aí pela apresentação. Cumprimento, antes de mais nada, aí os internautas todos. Queria agradecer aí a oportunidade. É uma honra estar sempre aqui nessa casa nossa, que a gente se sente muito confortável. A gente sabe que, às vezes, parece uma luta que é invisível para algumas pessoas, mas para quem conhece a militância de vocês, o quanto que vocês se empenham pelos direitos médicos e esse simples, às vezes, alguns programas como esse, de entrevista, que está levando informação. E a sua apresentação foi muito perfeita, assim, muito bem colocada, porque, na verdade, às vezes eu me sinto no consultório como uma das poucas especialidades que parece que eu preciso convencer o paciente a operar. E quando o paciente preenche os critérios de indicação e a gente indica a cirurgia bariátrica, não é questionável. A pessoa tem uma doença e deve ser encarada como uma doença. E por que essa doença está tão predominante hoje em dia? Principalmente, as pessoas têm que entender que existe um fator muito importante na determinação da obesidade. E o nome disso chama-se predisposição genética. Você falou muita coisa assim de comer, de hábitos alimentares ruins, mas eu tenho certeza que várias pessoas que chegam nos critérios de indicação, elas já tentaram de tudo. Então, um dos mitos é esse, é a pessoa se sentir culpado por ter uma doença. Isso que eu queria que as pessoas entendessem, que a pessoa que chega no nível de indicação de cirurgia bariátrica, que se mantém nesses índices de massa corporais, que a gente vai explicar mais para frente, mais elevados, e mesmo assim mantém cada vez patamares maiores de peso, mesmo depois de várias tentativas, isso não acontece, não é porque a pessoa não tem força de vontade, não é porque a pessoa não tem disciplina, não é porque a pessoa não tem vergonha na cara. E às vezes você ouve isso de pessoas muito próximas, então são pessoas que já chegam muito na defensiva, porque às vezes eles ouvem isso de profissionais da área da saúde. E a primeira coisa que eu falo na consulta é isso aqui, ó, não se sinta culpado. Eu pergunto assim, se você tivesse um nódulo na mama, você se sentiria culpado por isso? Ela, não, doutor, mas o nódulo na mama a gente não faz por onde. Eu falei assim, aí que tá. Eu não estou dizendo que a tua alimentação é perfeita. Aí eu pergunto, quantas pessoas que você conhece que comem pior do que você e que não têm obesidade? Esse é o grande lance da coisa. Eu não estou dizendo que a pessoa tem uma alimentação perfeita, mas aquilo que às vezes parece que é a causa da obesidade,
muitas das vezes é consequência da obesidade. Existe uma predisposição genética e cada organismo nasce com uma predisposição genética para algum tipo de doença. O cigarro faz mal para o pulmão. Todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão? Não. Algumas pessoas não vão ter câncer de pulmão. Muita gente bebe cachaça, destilado há muito tempo e você faz o exame do fígado, está normal. Tem pessoas que tomam uma cervejinha e tem esteatose, cirrose, ao ponto de precisar de um transplante de fígado. Tem pessoas que eu conheço que passaram por essa situação. Então, as pessoas têm predisposição genética. A pessoa que tem obesidade, ela tem uma predisposição genética para a obesidade. Existe um desbalanço hormonal que atua a nível central e faz com que essa pessoa reaja diferente diante de uma dieta, de uma restrição alimentar. Então, depois de um certo tempo de dieta, de restrição alimentar, diferente de outras pessoas que não têm obesidade, como é que o organismo dessa pessoa reage? O apetite aumenta, ela se sacia menos precocemente, o organismo absorve mais. São pessoas que falam assim, poxa, mas eu não como nada. E as pessoas acham que é mentira. E é verdade, come pouco mesmo. E gasta menos. Então, tudo fala contra ela manter aquela perda de peso. Então, você vê assim, eu consigo perder, mas depois vem o efeito rebote. Por quê? Porque o organismo fala contra. Então, essas pessoas, se elas não tiverem uma ajuda de um tratamento definitivo, as pessoas têm que entender que a obesidade é uma doença crônica. Toda doença crônica, você trata como? Cronicamente. Se você tem pressão alta, o cardiologista passa remédio da pressão, por quanto tempo você vai tomar remédio da pressão? Esquece, a vida inteira. Então, teoricamente, a pessoa com obesidade teria que tomar remédio para o resto da vida. Só que os remédios que existem para obesidade, poucas pessoas conseguem tomar para o resto da vida, quer porque dá muito efeito colateral, ou cria resistência, ou dá... Ele não consegue. Né, a vida social e tudo mais, tudo está em volta de comida. Né? Eu até vou aproveitar aqui, fazer uma brincadeira, porque o programa é muito tranquilo, programa informativo, é um programa gostoso, e que bom, né, que está assim nesse nível. E vou falar para meus colegas parar de me convidar para sair. Não tem um assunto que eles não querem conversar comigo, que, ô Carlinhos, vamos almoçar não sei aonde, vamos tomar um café na Beline, vamos tomar um café não sei o quê, ou de noite você vai lá em casa, quero conversar com você. Eu estou passando aí no sindicato, eu vou passar aqui na padaria tal, vou levar um pão de queijo, um requeijão, a gente senta aí na outra sala e conversa, né? Então, gente, para um pouco de me convidar para comer, pelo amor de Deus. Eu estou com o cirurgião bariátrico aqui, daqui a um pouco eu estou quase já indo para sair da casinha dos 3 dias, que eu estou penando para fazer uma dieta. E eu te pergunto para você, a cirurgia da obesidade hoje, tem muita gente que ainda tem aquele mito, fulano uns 10 anos atrás operou, complicou, morreu, fulano operou, complicou, morreu. Acabou esse problema, definiu, tinha tantas técnicas, essa técnica é essa, eu faço aquela. Como é que está isso? Vamos falar para os nossos internautas, principalmente as pessoas que não são da área da saúde, mesmo quem é também, como é que está? Definiu hoje protocolos na sociedade da bariátrica, a técnica que mais responde é essa, os cirurgiões estão mais formados para fazer isso aqui, e o índice, outro dia me falaram, um índice de complicação está baixíssimo. Conta para nós isso aí. Então, as pessoas têm que entender o seguinte, a cirurgia bariátrica, ela considerando assim, em termos de medicina, ela é um bebê. Porque as primeiras cirurgias começaram a partir da década de 80. Aqui no Brasil começou a se intensificar um pouco mais em 90, mas começou o boom mesmo a partir dos anos 2000. Então, uma cirurgia que tem 20 anos. Coisas que eram verdades há 20 anos atrás são mentiras hoje. Certo. Entendeu? Porque ela foi se aperfeiçoando. E eu acredito que hoje a gente chegou já tem uns 10 anos que realmente pouquíssimas coisas devem mudar para frente. Um consenso que dificilmente vai mudar, o que traz muita segurança para nós, cirurgiões, e para os pacientes, sabe? E essa cirurgia trata o diabetes, trata o refluxo, ou são coisas diferentes? Que são patologias muito comuns dentro disso, né? Da obesidade, o grande lance da cirurgia bariátrica é essa, porque ela é uma cirurgia que você está visando, por isso que ela é chamada de uma cirurgia metabólica. A cirurgia metabólica é uma cirurgia que você opera um órgão e atinge outros órgãos. Então, a cirurgia bariátrica, apesar de você mexer no estômago e no intestino, você acaba atuando em vários órgãos, porque você vai melhorar doenças como hipertensão, como diabetes, paciente às vezes que toma insulina, que já sai da cirurgia sem tomar insulina, dislipidemia, apneia do sono, doença do refluxo, ou seja, doenças gravíssimas que, se tratadas corretamente com a cirurgia, você passa a ter uma vida completamente sem elas. Então, isso já aumenta a expectativa de vida de um paciente de 20 anos. E as pessoas têm que entender, essas pessoas que têm medo da cirurgia, elas têm que entender que não é a cirurgia que é de risco, é o paciente que é de risco.
O paciente com obesidade ele é de risco. Então, o paciente com obesidade, se ele vai fazer um apendicite, é de risco. Se ele tem um cálculo na vesícula, vai operar a vesícula, é uma cirurgia de risco. Uma cirurgia ortopédica é de risco. Se uma mulher obesa fica grávida, é gestação de risco. Então, a única coisa que vai minimizar os riscos dela para o resto da vida é aquilo que ela tem mais medo. Então, é um medo que não faz sentido. Porque quando o paciente tem indicação de cirurgia, o paciente que opera, ele tem um índice de mortalidade muito menor do que aquele que não opera. Tem trabalho sueco que já acompanha pacientes há 30 anos e mostrou que o índice de mortalidade no grupo que não operou é 9 vezes maior. Isso antes da pandemia, porque a pandemia veio para mostrar que a obesidade, não existe o obeso saudável, igual as pessoas falavam assim, eu sou gordinho, eu sou obeso, mas eu sou saudável. Por quê? Porque não tem pressão alta, porque os meus exames estão perfeitos. Mesmo estando com os exames ok, não significa que você é saudável e a pandemia mostrou justamente isso. Qual hoje é o índice de complicação de uma cirurgia? Lógico, individualizando de paciente para paciente e tal, mas a mediana hoje com esse consenso estabelecido. Então, com esse consenso estabelecido, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o paciente é de risco. Então, o que a gente faz? A gente vai minimizar os riscos do paciente. De que forma que a gente minimiza o risco de uma cirurgia bariátrica? São 3 coisas fundamentais que o paciente tem que fazer. Primeira coisa, você vai fazer uma bateria de exames que dificilmente outra cirurgia vai te pedir. Dificilmente uma cirurgia que você faz ginecológica, uma cirurgia de vesícula, você vai pedir avaliação cardiológica, avaliação pneumológica com polissonografia, espirometria, avaliação com psicólogo, avaliação com nutricionista, com endocrinologista, endoscopia digestiva, raio-x de tórax, ecografia abdominal, exames de sangue variados. Então, a gente cerca muito o paciente para conhecer o paciente e ter o paciente na mão. Com isso, a gente faz uma anestesia muito voltada para o paciente, sabendo com quem a gente está lidando. Individualizando cada caso. Cada caso. Além disso, cada um, às vezes, tem umas doenças associadas que vão precisar de outras avaliações, como a avaliação de um angiologista, de um cirurgião vascular, de um neurologista. Tem ainda alguns pacientes que precisam de mais preparo ainda. Segundo ponto, o paciente se informa. É uma cirurgia comportamental. Então, dificilmente, quando você vai fazer uma cirurgia de vesícula, por exemplo, você tem que entender sobre a cirurgia de vesícula. Você vai simplesmente deitar e o médico vai fazer tudo. Na cirurgia bariátrica, não. O papel do cirurgião é muito mais garantir a segurança do procedimento, mas o responsável pelo sucesso vai ser o paciente. Então, o paciente tem que fazer parte desse todo o processo, que esse foi um dos grandes fatores de insucesso no passado, porque a gente não cobrava tanta informação e não tinha tanta informação disponível como tem hoje. Dificilmente um paciente entra numa cirurgia bariátrica porque encontrou uma amiga e fala assim, o que você fez? Bariátrica. Eu vou ali fazer também. Não, ele pesquisa, ele vai no Google, ele entra no Instagram, ele entra no Facebook, ele entra nessas entrevistas, ele vai atrás. Agora, tudo isso, se no pré-operatório, no pré-preparo desse paciente com a equipe multidisciplinar, cabe muito bem esse paciente, e eu não vejo um paciente da bariátrica não passar pelo psiquiatra. Essa é a minha opinião como ginecologista, como um médico, né, de 35 anos de formado, porque o psiquiatra vai detectar qual é o gatilho que ele pode ter ali para uma depressão, para um pânico, para uma readaptação, por uma expectativa tão grande que às vezes não vem tanto como acha, igual a cirurgia plástica, né? Quando os pacientes às vezes vai buscar uma beleza e a grande beleza é a beleza da gente. Mas a gente, como cirurgião que está ali assistente, junto com um psicólogo, normalmente tem pacientes que às vezes o psicólogo entra e conversa com a gente e fala assim, esse paciente aqui seria bom uma avaliação psiquiátrica, porque às vezes a maioria não precisa mesmo, assim, mas alguns eu concordo plenamente que precisa. E é por isso que a gente precisa de uma equipe bem treinada e coesa, multidisciplinar, porque é o paciente que vai precisar de um psiquiatra, ou outro que vai precisar de um cirurgião vascular, ou outro que vai precisar de uma avaliação pneumológica mais bem feita, para a gente tentar cobrir todos esses problemas que tem ao redor da obesidade. E aí, Rafael, com isso, para que você fique tranquilo, eu queria que você deixasse as tuas considerações finais, ou sobre o que você quiser falar da cirurgia. Nosso programa não tem conflito de interesse. Eu acho que as pessoas, tanto de Brasília, como das cidades menores, dos rincões aí do nosso país, que vem e usa Brasília, aqui a nossa cidade, a nossa capital na área médica, tem opção de te achar, deixa seu telefone, deixa seu contato, se você depois responde perguntas aí. Eu sei que você também tem programa, você faz muitas lives, você tem uma rede social muito ativa, com milhares de seguidores, a gente sabe disso, entendeu? Então deixa seu
seu recado, sua fala, sem conflito nenhum, porque isso é muito importante para nós. Olha, obrigado muito pelo espaço. Eu me emociono sempre que falo de cirurgia bariátrica, porque eu acho que eu sou cristão e eu acho que Deus capacita a medicina, né? E Deus cura de 3 maneiras. Deus cura de uma maneira natural, a gente já nasce com poder de cicatrização, de coagulação. Deus cura de uma maneira sobrenatural, e a gente que trabalha no hospital já viu coisas que a medicina não explica. Só que Deus também cura através da medicina. Então, Deus capacitou o homem para criar os tratamentos para diversas doenças. Então, a cirurgia bariátrica é uma coisa de Deus. Então, isso me tranquiliza, porque, como você falou, a gente carrega um fardo muito grande. Porque, às vezes, eu faço uma cirurgia bariátrica e se eu tenho uma complicação, Carlos, parece que a complicação foi causada pela cirurgia bariátrica. E não foi. A complicação foi por conta da obesidade que fez com que o paciente precisasse de cirurgia bariátrica. Um cirurgião oncológico não tem esse fardo, porque se ele tem uma complicação, a culpa foi do câncer. E eu carrego esse fardo. Por que eu carrego esse fardo com tranquilidade? Porque eu tenho Deus no meu coração e eu sei o quanto que a gente ajuda as pessoas, o quanto que a gente salva, que Deus nos utiliza para instrumento para curar, para transformar, para melhorar a vida de milhares de pessoas. Então isso me deixa uma tranquilidade muito grande, que eu quero passar para os pacientes, para que eles não tenham medo de procurar o tratamento correto para a doença que ele tem. Então hoje, se você tem condição, você tem 3 maneiras de fazer essa cirurgia. Ou você pode fazer a cirurgia pela rede pública, e eu acho que aqui fica um informativo importante para a população, porque a Secretaria de Saúde dispõe de um serviço de cirurgia bariátrica, que foi criado já tem 13 anos, e que ajuda muitas pessoas que não têm possibilidade de fazer essa cirurgia pelo convênio particular. Então o paciente teria que procurar o seu posto de saúde, para ser encaminhado para o endocrinologista, e o endocrinologista, depois da avaliação, encaminhar para o serviço de cirurgia bariátrica do Agarram. É esse que é o processo para a gente fazer a cirurgia no hospital público. É uma das maneiras. Ou você faz um convênio, e aí tem pessoas que têm convênio que já podem fazer, e outras que têm que seguir a carência do convênio tudo direitinho. Ou você faz da maneira particular. Eu acho que independente da maneira, o mais importante é esse preparo, é você entrar com profissionais preparados, entender que a cirurgia é uma cirurgia comportamental que depende de você, e eu me coloco à disposição para ajudar sempre. A minha rede, o meu Instagram é @drrafaelgalvão, e o meu consultório, o telefone é 99672-0405. Atendo ali na Asa Sul, num local chamado Live Spa, e a gente está aí já há 18 anos tentando trazer mais saúde para a população do DF aí. Obrigado pelo espaço. Rafael, parabéns pela tua formação, parabéns pelo seu trabalho, pela tua trajetória. Você ainda é um garoto novo, tem muito ainda que operar, que trabalhar. Eu espero que entenda que a obesidade não se peque por ser gordo, não se culpe. Vamos tratar. Tem perda de peso, tem dietas, tem atividade física, tem um monte de coisa. E tem a cirurgia. A cirurgia que chegou no seu amadurecimento, até pelos índices de complicação, de tudo que nós ouvimos aqui o professor Rafael falando, né? Então, não tenha medo. É um tratamento. Pior do que não se tratar com essa cirurgia na maturidade que ela se encontra, é sofrer todos os riscos e as comorbidades que a obesidade traz. Espero que eu tenha trazido um pouquinho de esclarecimento. A você, colega médico, que já sabe tudo isso, obrigado pela paciência. Talvez alguma coisa te ajudou para você conversar com seus pacientes. E a nossa preocupação desse programa, minha do Gutenberg, é levar a informação para que lá na ponta, o principal que vai receber com carinho, seja o paciente do SUS, seja o paciente da medicina suplementar, tenha o melhor de nós. Muito obrigado e até o próximo programa.